Eu tive o prazer de participar do circuito mundial de ultramaratonas nos anos de 2013, 14 e 15. Nos anos de 2013, eu pude participar de 2 etapas só, que foi Hernandárias, Paraná, 88 quilômetros, e o Canadá, uma prova de 32 quilômetros. Por que eu participei desse circuito? Primeiro, que era um sonho meu nadar provas longas, e eu queria nadar provas longas. Segundo, porque eu queria conhecer o mundo através da natação, e aquela era uma oportunidade. E terceiro e mais importante, é que realmente foi uma oportunidade que eu tive. Apenas um brasileiro masculino, Matheus Evangelista, que participava desse circuito. Outros brasileiros não participavam ainda. Thiago Salto participava de uma etapa ou outra, mas em geral os brasileiros não participavam. Então eu me inscrevi e tive a oportunidade de representar o Brasil. Tenho consciência de que não era o melhor atleta para representar o Brasil, mas dentre os inscritos eu fui o melhor, porque eu era o segundo melhor, já que o Matheus Evangelista era o primeiro, e pude representar o Brasil por 2 anos, em 2014 e 2015, e foi uma grande experiência para mim. Eu participei de diversas provas. Eu vou por ordem, exatamente a ordem que acontece no circuito mundial. Primeira prova que acontece, a prova dos 57 quilômetros, Santa Fé Coronda, na Argentina. Uma semana depois a gente nada a prova dos 88 quilômetros, né? Na época nadava, né? Agora não tem mais. Nadava os 88 quilômetros, uma semana depois. Um mês depois, a gente participava da prova do México, a etapa do México, 15 quilômetros, onde participavam também muitos atletas olímpicos ali, mundiais, porque uma semana depois dessa de 15 acontecia os 10K, então eles usavam como treino, uma etapa, né, do circuito mundial de 10K depois. Então nadei os 15 no México. 3 meses depois, isso era abril, maio, junho, quase 3 meses depois, a gente nadava 2 etapas no Canadá. Uma etapa de 32 quilômetros, onde a água varia a temperatura de 14 a 17 graus. E depois, na semana seguinte, uma etapa de 30 quilômetros, também no Canadá, que a água fica um pouco melhor, na casa de 18, 19 graus. Depois, 3 semanas se passam e a gente participa da etapa da Macedônia, né, que é de 30 quilômetros, uma prova lindíssima. E para fechar, Capinápolis, 36 quilômetros, uma prova tradicionalíssima, que antigamente, inclusive na maratona aquática, quem ganhasse Capinápolis era o vencedor da maratona aquática. Antes de existir o circuito mundial e tudo mais, Capinápolis era o ápice da maratona aquática. Então encerra com Capinápolis. Contando um pouquinho de cada uma para vocês, os 88 quilômetros, ou 57 quilômetros da Argentina, uma prova muito interessante, porque a gente nada com diferentes condições. 57 quilômetros, obviamente dá para pensar que a maior parte da prova é a favor da correnteza, com certeza. Mas são 9 horas de prova, para o meu nível, 9 horas e 20 de prova. Os primeiros chegam em 8 horas, 8 horas e 20. Mas para o meu nível, 9 horas e 20 de prova. É muito interessante, a gente larga contra a correnteza, depois entra a favor da correnteza, depois vai para uma parte onde não existe correnteza, que é dentro de um cais ali, a gente passa por ali, depois volta a favor da correnteza, entra num braço contra, depois entra no riozão a favor, enfim. É espetacular essa variação de correnteza, porque a experiência que a gente ganha na técnica é muito grande. É uma experiência prática enorme que eu adquiri nadando essa prova. Uma semana depois tinha os 88 quilômetros. Isso é, eu tinha uma semana para me recuperar dos 57 quilômetros e já nadar uma próxima prova de ultramaratona que duraria em torno de 10 horas. Os 88 quilômetros, favor o tempo inteiro. Primeira vez que eu fui nadar, 2013, liderei por 1 hora. Falei, hoje eu vou ser campeão mundial. Hoje eu não tenho dúvida, vou ser campeão mundial, vou ganhar. É lógico que não, né? Primeira hora que um escapou, eu já falei, o que está acontecendo nessa prova? Um escapa para lá, o outro escapa para cá. Quando eu fui ver, eu já estava nadando sozinho. 1 hora e meia de prova, eu estava sozinho. E completei a prova em 10 horas e 14 da primeira vez, 10 horas e 10. Completei a prova, fiquei em 10º lugar no masculino, de 15 que tinham largado. Foi uma experiência muito legal, porque conheci realmente o que era uma estratégia de prova. Não fazia ideia desse lance
das pessoas escaparem e foi muito legal. Comecei a ficar atento a isso também, estratégia, né? Então eu já sabia que a minha técnica, dependendo das condições, elas iam mudar. Agora eu sabia da importância de uma boa estratégia. Estratégia e experiência mesmo de saber escapar, de fazer as coisas acontecer. Depois fui nadar México 15 quilômetros, falei, 15 quilômetros é descer o Rio, todo mundo desceu o Rio, e descer o Rio, que eu falo, né, que o termo caipira nosso é nadar forte. Nadei forte, acompanhei o pelotão por 30 minutos, o forte deles era muito mais forte que o meu, quebrei, cansei, me arrastei por mais 14,5 km, mas terminei a prova. Um dia de muito vento lá no México, muito vento, bati, tomei água a prova inteira e percebi que além das correntezas eu tinha que saber nadar com a minha braçada mais alta ou com a braçada mais baixa ou com uma frequência maior, uma frequência menor. Mais uma experiência adquirida para navegar extremamente difícil, porque eram voltas, não tinha barco acompanhando, porque as provas acima de 15 km, o circuito de ultramaratona é obrigatório ter um guia por atleta. Naquela prova eu só precisava de alguém para me hidratar, que ficava parado num ponto. Então, muito vento, e foi uma experiência que eu nunca engoli tanta água na minha vida, que eu me lembro, eu nunca engoli tanta água na minha vida. Acho que eu nem precisava hidratar de tanto que eu tomei água. Passou o México, 3 meses depois fui para o Canadá. Fui nadar no Canadá, falei, minha estratégia vai ser mais cautelosa. Nós estamos nadando num lago, pode ser que vente, estou preparado para nadar com a braçada mais alta, mais baixa, né? Correnteza não tem, vou acompanhar o pelotão até onde eu puder. E depois eu vou terminar a prova. Acompanhei o pelotão por 1h30, só que um detalhe. Acompanhei o pelotão nadando uma temperatura de 14 graus no início da prova e depois 17 graus. 1h30, gastei toda a minha energia. Não tinha mais energia, não tinha mais da onde gerar calor. Passei um frio danado. Isso foi em 2013, hein? 2014. Essa já foi 2014, já tinha nadado uma vez. Passei um frio danado, terminei a prova em 7h30 e percebi que a estratégia não é uma só. A estratégia não é só baseada no seu adversário, não é só baseada no que você sabe fazer, mas é baseada também na temperatura e nas condições que você vai encarar. Aquela temperatura de 13, 14 graus era muito fria. A gente pode nadar só com o traje, né, o traje tecnológico, que ele não esquenta nada, não é um wetsuit, né, não tem o neoprene. Então passei muito frio, porque eu gastei todo o meu calor no início e depois eu não tinha como gerar mais calor por causa do cansaço. E terminei a prova e mais uma experiência adquirida. Agora eu já sabia das condições de correnteza, sabia das condições de estratégia, do vento e agora do frio. Na outra prova do Canadá, infelizmente eu não pude nadar, uma semana depois, mas eu pude guiar um atleta da Macedônia e foi uma experiência fantástica, porque eu vi de fora exatamente tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu vi como técnico tudo aquilo que tinha aprendido. E ainda tive que guiar um atleta de outra nacionalidade, que eu não fazia ideia de como falar com ele, porque ele também não falava inglês. Então foi no gesto mesmo, eu e ele, no gesto ele me passou escrito o que ele queria tomar. Obviamente eu que escrevi, né? Ele ia mostrando, eu ia escrevendo e guiei esse cara, né, o Alexander da Macedônia, durante os 30 quilômetros e consegui enxergar toda a estratégia e tudo que acontecia durante uma prova do lado de fora. Então foi uma experiência ainda mais enriquecedora para mim, porque além de ser nadador, agora eu estava tendo a experiência como técnico também. 3 semanas depois fomos para a Macedônia, fui nadar na Macedônia, uma prova lindíssima, e ali aconteceu um fato muito interessante. Eu estava muito bem treinado, estava nadando forte, minha meta era ser campeão no feminino, porque no masculino era impossível, eu estava tentando brigar com o feminino, e eu fui junto com as meninas. Num certo ponto eu estava puxando o pelotão com as meninas batendo em mim muito, elas batiam muito em mim. Não sei porquê, mas batiam, eu sentia que batiam, não era de propósito, mas sentia tomar porrada, e isso acontece. Mais uma experiência adquirida, né? Saber nadar num pelotão, saber apanhar, saber se esquivar é muito importante. E aí o pelotão das meninas foi embora, fiquei para trás, continuei nadando e uma espanhola, Esther Nunes, parou
e quando eu passei por ela estava passando muito mal. Eu nunca tinha conversado com ela, tinha convivido ali, né? Ela é a esposa do Damian Blau, campeão mundial argentino de ultramaratona, e ela estava passando muito mal. E eu falei para ela, falei, Esther, vamos junto. Ela falou, não, vou desistir, tô com diarreia, tô passando mal. Eu falei, não, vamos junto. E os médicos queriam tirar ela. E naquele momento eu pensei comigo, assim, por que eu queria levar ela? Primeiro, eu já não estava na disputa mais do circuito mundial. Segundo, que veio na minha cabeça os meus alunos. Falei, cara, a pior coisa que tem é a gente abandonar uma prova, né? A pior coisa não, mas é frustrante quando a gente abandona uma prova por causa de uma condição dessa. Quando a gente está consciente que a gente quer abandonar, é uma coisa. Mas quando o corpo já está numa demanda ruim e você não consegue mais continuar ali, é muito ruim. Eu falei, vamos devagar. E a gente foi nadando devagar os últimos 7 quilômetros e ela terminou a prova. E para mim aquilo foi assim uma experiência muito marcante para minha vida profissional e para minha vida como atleta. Para minha vida como atleta, eu pude levar ela, né, conduzir ela para a chegada, e foi muito prazeroso para mim, até porque ela estava na disputa do ranking mundial e ela acabou o ano em segundo lugar. Aqueles pontos foram muito importantes, mas para minha vida pessoal, profissional, foi muito importante, porque eu vi como era importante eu guiar o meu aluno, né? Eu estar junto com o meu aluno, eu estar junto com o meu atleta. A importância de você mostrar o caminho certo, de você acompanhar a pessoa, de você estar do lado dela no momento mais difícil. Aquilo foi muito importante. Como profissional, foi assim uma experiência fantástica que até hoje eu levo para minha vida. E quando eu tenho um atleta iniciante, eu faço questão de entrar na água e acompanhar esse atleta. E aí, 2 semanas depois, fui para Campinápolis e recebi uma honraria de atleta pelo que eu fiz pela Esther. Aquele foi o maior prêmio que eu ganhei na minha vida, eu acho, porque no meio de tanta fera eu ganhar um prêmio por ter ajudado, achei muito legal. Foi uma experiência fantástica. E nadar a prova de 36 km de Campinápolis foi demais. Eu e a Esther, a gente tinha um ritmo muito parecido e a gente fez uma estratégia de nadar juntos o tempo todo. Eu e ela revezando esteira o tempo todo. Óbvio que tinham outros atletas junto com a gente. Num certo ponto, os atletas, cada um foi para um lado. Desses 7, 3 foi para um lado, 2 foi para o outro, e eu e a Esther mantivemos reto. A estratégia minha dela era nadar junto. Faltando 1 hora para a prova, uma prova de 6 horas e 40 mais ou menos que eu fiz, 35 na época. A Esther estava junto ali, eu e ela. Falei, Esther, cansei, não aguento mais, para mim já deu. E ela, então eu vou. Ela foi e ela sozinha, ela também não conseguia. Ela me esperou e ela empurrava meu pé, eu nadava, ela empurrava meu pé, aí eu ia para trás dela, ela empurrava, e foi uma estratégia de equipe. Foi uma estratégia muito legal de equipe. Eu e ela chegamos juntos, ela estava em 4º no feminino, e essa estratégia levou ela a ficar em 3º lugar no feminino, ganhou de uma russa, e assim ela conseguiu mais um ano estar entre as top 3 do ranking mundial. Então foi muito prazeroso. Então, experiências que eu levei de cada prova foram Santa Fé Coronda, as diferentes correntezas, né? A gente se adaptar às correntezas. Os 88 quilômetros, a importância da estratégia, de saber escapar, de saber se posicionar num pelotão. A experiência do México, saber nadar quando está ventando muito, porque muda bastante a técnica. Braçada mais alta, respiração um pouco mais alta, né? A inspiração e expiração, o tempo de respiração é muito importante, saber respirar para os 2 lados. Depois, Canadá, saber nadar no frio, que é completamente diferente de nadar no calor, numa condição controlada. Depois, a outra prova no Canadá, como conduzir um atleta, como ser técnico de um atleta de alto nível, nesse caso, e trabalhando com amador, agrega ainda mais, porque são cada um que eu guio é uma experiência diferente que a gente adquire. Depois, Macedônia, a importância do espírito competitivo, de você saber ajudar quando pode ajudar.
Obviamente, se você está ganhando uma prova, você não é obrigado a ajudar, mas se você pode fazer aquilo, é muito gratificante. E por último, nadar com uma estratégia de equipe, eu e a Esther ali no caso, Capri Nápoles, nadando juntos os dois, foi uma experiência muito gratificante e uma experiência muito importante para passar para vocês, para os atletas e para todo mundo que ama a maratona aquática. Então, essa é a história do circuito de ultramaratona. Claro que tem muitos detalhes que aconteceram e aos poucos a gente vai falando. Valeu!